Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Incêndio, do curso Técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Nesta videoaula, abordaremos os temas restantes de nossa ementa e vamos concluir a nossa disciplina. Bem, pessoal, nessa nossa videoaula, vamos tratar desses 4 tópicos. Tópico número 1, as classes de incêndio. Vamos observar que cada incêndio pertence a uma classe. Tópico 2, os agentes e aparelhos extintores. Vamos observar também que existe um certo tipo de agente extintor para cada classe de incêndio em questão. Depois, os procedimentos de combate ao fogo e condutas gerais em casos de sinistro. Então, vamos começar. As classes de incêndio. O incêndio é classificado de acordo com o combustível que está se queimando. Bem, pessoal, relembrando da aula anterior, que a gente estudou o triângulo do fogo, a gente tinha combustível, comburente e calor. Então, é aquele mesmo combustível. Esse combustível que vai definir se o incêndio é da classe A, da classe B, da classe C ou da classe D. Então, o combustível, ou seja, o material que está sendo queimado naquele incêndio, é que vai nos determinar a classe do incêndio. Então, vamos ver cada uma delas agora em detalhe. A classe A. Incêndios normalmente envolvendo os materiais sólidos, que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Como exemplo, temos madeira, papel, tecidos, etc. Então, quando tivemos um incêndio com um desses materiais queimando, temos um incêndio da classe A. A classe B. Incêndio envolvendo materiais inflamáveis que queimam somente em sua superfície e não deixam resíduos. Não deixam aquelas cinzas, porque só queimam na superfície, não queimam em profundidade. Como exemplo, temos gasolina, querosene, tintas. Então, quando tivermos um incêndio com esses materiais sendo consumidos ali naquele incêndio, eles determinam o incêndio da classe B. A classe C. Quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos em funcionamento. Exemplo, temos motores, transformadores, quadro de distribuição e fios. Ocorreu um incêndio, um curto-circuito. Classe C. Equipamentos elétricos funcionando. Então, a característica da classe C são incêndios causados em equipamentos elétricos em funcionamento. E por fim, a classe D. Quando o fogo ocorre em elementos pirofóricos, ou seja, elementos que queimam facilmente quando fundidos. São os metais que queimam. Temos o magnésio, o zircônio, o titânio. Então, mais uma vez, esses combustíveis incendiando definem o incêndio da classe D. Agora que já vimos as classes principais de incêndio, vamos aos agentes extintores, que se relacionam diretamente com a classe de incêndio. Agentes extintores. Substâncias sólidas, líquidas ou gasosas que são capazes de interromper uma combustão.
Os agentes extintores devem ser aplicados conforme a classe de incêndio, pois em alguns casos sérias consequências poderão ocorrer quando utilizados inadequadamente. Normalmente, os agentes extintores estão dispostos em aparelhos portáteis de utilização imediata, os extintores de incêndio, conjuntos hidráulicos, os hidrantes e dispositivos especiais, sprinklers, sistemas fixos de CO2, etc. Os sprinklers, relembrando aí para quem não tem esse conhecimento, são aqueles chuveirinhos que ficam no teto, geralmente shopping, lojas maiores, tem aqueles chuveirinhos que ao sinal de alguma fumaça eles se ligam imediatamente. Então vamos para o nosso primeiro agente extintor mais conhecido, que é a água. É o principal agente extintor em função de sua disponibilidade e compatibilidade com os produtos envolvidos no incêndio. Pode ser usado sob a forma de jato pleno, jato chuveiro, jato neblinado e vapor d'água, dependendo do caso. Segundo a NR23, que é a norma regulamentadora 23, a água é utilizada nos incêndios de classe A, nunca utilizada em incêndios da classe B, salvo quando pulverizado sob a forma de neblina. Nunca utilizada em incêndios da classe C, salvo quando se tratar de água pulverizada. E nunca empregados em incêndios da classe D. Tem o efeito principal de resfriamento e secundário de abafamento. Aqui nessa figura a gente tem alguns tipos de jato de água. O jato pleno, o chuveiro, o vapor d'água e o jato neblinado. Então a gente pode observar que cada um é diferente e também a sua utilização. O próximo é a espuma. Como agente extintor, a espuma age principalmente por abafamento, tendo uma ação secundária de resfriamento, face à existência da água na sua composição. Existem vários tipos de espuma que atendem a tipos diferentes de combustíveis em chamas. Alguns tipos especiais podem atender uma grande variedade de combustíveis. A espuma apresenta excelente resultado no combate a incêndios da classe A e B, não podendo ser utilizado na classe C, pois conduz corrente elétrica. É aqui que a gente falou, cada agente extintor para cada classe de incêndio correspondente. Se utilizarmos em classe errada, a gente pode piorar a situação. Próximo, dióxido de carbono, que é o gás CO2 aqui, como a gente pode observar na figura. É um gás incombustível, inodoro, incolor, mais pesado que o ar, não é tóxico, mas sua ingestão provoca asfixia. Atua por abafamento, dissipa-se rapidamente quando aplicado em locais abertos. Não conduz corrente elétrica, nem suja o ambiente em que é utilizado. O dióxido de carbono apresenta melhor resultado no combate a incêndios das classes B e C. Na classe A, apaga somente na superfície. Próximo, o pó químico seco, o PQS. É um grupo de agentes extintores de finíssimas partículas sólidas e tem como características não serem tóxicas, mas podem provocar asfixia se inalado em excesso. Não conduzir corrente elétrica, mas tem o inconveniente de sujar o ambiente, podendo danificar inclusive equipamentos eletrônicos. Dessa forma, deve-se evitar sua utilização em ambiente que possua estes equipamentos no seu interior, e ainda dificultando a visualização do ambiente. Atua por abafamento. Os PQS são classificados conforme a sua correspondência com as classes de incêndio, conforme as seguintes categorias. Então temos várias categorias de PQS. O pó ABC, ele pode ser usado tanto na classe A, na classe B e na classe C. O pó BC, somente nas classes B e C. E o pó D, usado especificamente na classe D. Isso aqui que é importante, ó, sendo a sua composição variada, pois cada metal pirofórico terá um agente específico.
tendo por base a grafita misturada com cloretos e carbonetos. Ou seja, para cada metal pirofórico que estiver sendo queimado, temos um pó D diferente. Agora, essa tabela aqui resume tudo isso que a gente falou nessa videoaula até agora. Aqui temos as classes de incêndio, A, B, C e D. Aqui, os agentes extintores, a água, a espuma, o pó químico seco e o CO2. Então, nessa tabela a gente pode observar que a água, por exemplo, é excelente para incêndios da classe A. Só na forma de neblina para B, só na forma pulverizada na C, e ela não pode ser usada na classe D. A espuma, regular para a classe A, excelente para B, não poderá ser usado nem na C e nem na D. O PQS, só na superfície para a classe A, excelente. Classe B, ele é bom para a classe C e ele é usado na forma especial na classe D. Foi aquilo que a gente falou. Cada metal pirofórico tem um PQS especial. O CO2 só na superfície na classe A. Ele é bom na classe B, excelente para a classe C e não poderá ser usado na classe D. E embaixo algumas técnicas de extinção da água, da espuma, do PQS e do CO2. Então essa tabela aqui é muito importante para a gente escolher o agente extintor de acordo com a classe de incêndio correspondente. Essa é a nossa primeira parte da nossa segunda videoaula.